Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, né, que iniciou no sábado. Na verdade, hoje nós vamos concluir a unidade um, que ficou faltando a parte do sistema SEI, que nós vamos dar uma panorâmica para vocês, e entrar na unidade 2 e fazer a conclusão desse módulo que me coube aqui compartilhar com vocês nesse curso. Primeiro, eu queria destacar a importância de estar a par, né, do que nós falamos na unidade um, porque falar do sistema SEI, né, e dar continuidade na unidade 2 ao tema requer uma clara compreensão dos contextos que foram apresentados na, na aula passada, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em fluxo de trabalho no sistema SEI, a gente precisa lembrar quais são as coordenações de cada regional, como funciona, né, a estrutura de grupos de trabalho dentro da regional, como funciona a sede também. Isso porque o SEI, em especial, em se tratando de SEDUC, né, ele vai ter um fluxo que ainda não está claramente definido, mas ele tem setores hierarquicamente divididos dentro da Secretaria Estadual de Educação que precisam ser considerados para a gente dar um bom andamento, né, aos processos eletrônicos na Secretaria Estadual de Educação. Então, retomando aqui a aula de hoje, dizer que mais uma vez é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês esse curso, né, estar com vocês aqui, diretores escolares, público, né, principal aqui dessa formação, e dizer que a gente precisa mesmo de oportunidades como essas, né? Eu conversando esses dias com alguns diretores, eles sempre destacam a falta que faz, né, muitas vezes, momentos de formação, de troca de experiências, como esse que vocês estão tendo a oportunidade aqui, que é muito importante, uma iniciativa de grande relevância para a educação do Rio de Janeiro. E ainda mais com temáticas tão próprias da dinâmica de trabalho de vocês, tão próximas, né? Não algo muito teórico, mas também não muito, né, dentro de uma realidade local, o que torna o aprendizado e a troca de experiências muito mais enriquecedora. Para a gente falar de SEI, a gente precisa retomar momentos da história, né? Para entender que o sistema eletrônico de informações ele surge na sequência de uma série de transformações digitais, não só no poder público, né, mas no mundo privado, nas nossas vidas, né, a nossa geração que trabalha hoje, ela viveu uma transição né, no sentido de digital, do mundo digital, né? Nós conhecemos a máquina, muitos de nós, né? Obviamente. Conhecemos a máquina de escrever, né? Depois conhecemos as primeiras versões dos computadores, né? Tem gente aqui, certamente, que é da educação, que ainda pegou a época de mimeógrafo, né? Para fazer as provas lá e rodar as provas, e era aquela loucura para disputar o aparelho de mimeógrafo lá, e o álcool, e aquela coisa toda em dia de prova, né? Então, a gente hoje vive um momento digital onde até avaliações são feitas online, né? A nossa aula, por exemplo, é um exemplo de uma conquista, né, que revoluciona o conhecimento, revoluciona as trocas de experiências, porque eu estou de um espaço geográfico que pode ser muito distante do espaço que vocês estão, e isso nos permite, ao vivo ou de forma remota e gravada, trocar experiências e compartilhar muitas coisas importantes. Então, esse momento, né, que a gente vive, vamos chamar de revolução digital, não sei como é que a história vai chamar essa transição, mas esse momento ele é muito importante
porque nós que somos da educação, especialmente, a gente tem que estar ligado nessas mudanças, nessas transformações, porque isso afeta diretamente o nosso aluno, isso afeta diretamente o nosso trabalho no dia a dia. Muitos diretores, eu já fui diretor numa época pré-digital, né, que ainda era do mimeógrafo, e eu me lembro que eu trabalhei com uma diretora geral, eu era adjunto, e ela não sabia ainda ligar o computador, né? A gente já estava começando a usar computador, começando a usar e-mail, começando essa questão de enviar documentos por e-mail e tudo, e ela não sabia ligar o computador, assim, ela não tinha nenhuma afinidade. E isso ainda é uma realidade em muitas escolas da rede, né? De muitos profissionais competentes, bons profissionais, mas que não têm nenhuma afinidade com esse mundo digital. E aí eu queria contar uma experiência introdutória que vai exemplificar bem o que a gente está vivendo na Secretaria de Educação hoje, né? Eu trabalhei 10 anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como funcionário cedido, né? A minha matrícula do município, do município de Maricá, eu fiquei no Tribunal de Justiça durante 10 anos. No período em que eu estive lá, era um período totalmente analógico, né? Aí a gente pegar, as audiências eram feitas num disquete, a gente montava ali a, 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 a ata, né? E imprimia naquela impressora de rolo, que saiu o papel, que era um rolinho que a gente destacava e tinha um carbono no meio e entregava para a parte. A agenda do Tribunal de Justiça era manual, a gente pegava e anotava no dia tal o número do processo que ia acontecer. O processo era um papel, então a gente tinha também uma questão física de transporte desses processos. Então, processos de primeira instância passavam para a segunda instância através de um malote, né? Depois tinha que esperar o regresso desse processo físico para que esse processo tivesse andamento. Com a chegada com a migração, né, dos processos para o sistema eletrônico, eu vi, né, muito claro o desgosto de muitos advogados, porque a gente tinha advogados ainda que faziam a petição ali na máquina de escrever, na salinha da OAB, colocava lá no processo físico, juntava, né, com carimbo e tudo, e aquele processo andava. Com o sistema eletrônico, isso tudo muda, né? Então, isso exigiu dos advogados profissionais, né, uma transformação do seu fazer profissional diário. E aí, a gente vem aqui para a realidade da educação, quando a gente tem a entrada do SEI na educação. Muitos diretores com uma dificuldade enorme, né? Até hoje, a gente sabe dessa realidade. Nós temos diretores que usam a plataforma, não usam a plataforma, mas tem um funcionário. Eu sei porque às vezes eu ligo para a escola e o diretor fala assim: quem está cuidando do SEI para mim é o fulano do departamento pessoal, do RH, da gestão de pessoas lá interna, ou é o secretário, ou é o professor fulano de tal, porque eu não sei mexer no SEI. Né? Então, o SEI é ainda. Eu contei a história do Tribunal de Justiça, porque isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Né? Então, para a gente ver que, nesse momento, dentro da Secretaria Estadual de Educação, a gente está vivendo essa transição, né, de realidade de um sistema totalmente digitalizado e eletrônico para cuidar de questões processuais. Né? Então, a gente não tem hoje, na rede estadual, nenhuma tramitação de processo físico. Nós temos ainda processos físicos existentes e em curso. Mas como é que acontece a tramitação agora? Se eu tiver que retomar algum assunto de um processo que é físico, que é antigo, eu pego esse processo, digitalizo, coloco no SEI e faço a migração dele para processo eletrônico. Então, ele vai ficar na íntegra, o que era físico, no sistema SEI, e a partir dali ele vai tramitar no sistema eletrônico de informação.
Essa mudança parece uma mudança simples e é um avanço enorme, um ganho de tempo muito grande. A gente sabe, eu acabei de falar da tramitação dos processos de um lugar para o outro, né? Isso traz uma facilidade muito grande de tempo, uma revolução mesmo no tempo de trabalho em relação aos processos. E aí, vamos entender agora como que o SEI surge, né? Vamos tentar explicar para vocês. O SEI, ele é uma plataforma de gestão de processos e documentos administrativos, né, digitais, que foi criada em 2009, né, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Tribunal Federal Regional é a segunda instância da Justiça Federal, né? Só para quem não sabe, o TRF4, essa segunda instância, ela é dividida em 6 regiões no país, né? Cada região tem um número de estados, né, específico. O TRF4 compõe 2 estados da região sul do Brasil. Então, foi lá, nesse contexto, né, do sul do Brasil, que foi criado o SEI. E a intenção desse SEI era exatamente facilitar essa gestão de processos e documentos administrativos no âmbito do Tribunal Regional Federal, que é o objetivo de eliminar o número de papéis, né, essa coisa toda. Nós temos um exemplo claro de perda significativa de documentos em papel quando o Tribunal Regional do Trabalho do Rio pegou fogo, né? Então a gente não teve como resgatar memórias de processos que estavam em curso, estavam lá nesse espaço, que foram incendiados. Então, o SEI ele traz uma segurança maior também, em todos os sentidos. A gente vai falar um pouco mais adiante como é que esse fluxo pode ajudar no trabalho da direção escolar. Pode passar, por favor. Então, isso no sistema nacional, né? Aquilo que eu falei, como que foi nacionalmente a mudança e tudo. No Rio de Janeiro, é uma versão estadual, né? O SEI tem a sua versão estadual, e o TRF ele disponibilizou, né, esse sistema para todas as unidades da federação que quisessem utilizá-lo, municípios, estados, órgãos públicos, né? Então, a gente tem hoje um sistema que tem uma raiz, uma origem, né, lá no TRF4, mas que teve as suas versões criadas para outros órgãos e outros lugares que tiveram interesse. Não é um sistema em funcionamento em todas as unidades da federação, não é ainda, né? Mas a tendência é que isso aconteça muito em breve, que a gente não vai ter mais nenhum lugar, nenhum órgão sem utilização desse sistema eletrônico de informações, o que facilita muito também o diálogo interinstitucional em relação aos processos. Então, o SEI foi implantado no governo do estado do Rio de Janeiro para substituir o uso predominantemente em papel e agilizar trâmites internos e externos. A implantação ocorreu a partir de 2019 até 2020, aqui no estado do Rio de Janeiro. Pode passar, por gentileza. Lá no slide anterior eu falei da resolução, né? Quem tiver curiosidade de ver, foi uma resolução da Secretaria de Governo que estabeleceu um calendário para migração do sistema SEI para uso, né, no estado do Rio de Janeiro. E aí não foi só a Secretaria de Estado de Educação, foram todas as secretarias e todos os órgãos estaduais. Então, como eu falei, o SEI foi cedido gratuitamente pela Justiça Federal para todos os órgãos públicos interessados, sob convênio de cooperação técnica. Hoje, o sistema é usado em diversas esferas do governo. Então, a gente tem os poderes executivo, legislativo e judiciário, a União, estados, municípios, ministérios, secretarias, autarquias, agências reguladoras, universidades federais, IBAMA, INSS, Polícia Federal, DENIT, entre outros. Então, o SEI está espraiado aí por toda a administração pública, direta e indireta, e sendo uma ferramenta importante, né, do trabalho diário. Pode passar, por gentileza. E aí o SEI, para que ele serve, né?
No início do uso do SEI, como ele tem muitas ferramentas interessantes, havia uma dúvida muito grande, né? Porque os processos que já ocorriam, a gente sabia que eles poderiam tramitar pelo SEI normalmente. Então, por exemplo, aposentadoria, é, sindicância, enfim, os processos que já tramitavam em documentos físicos automaticamente passariam a tramitar pelo SEI. Só que o SEI ele também tem a possibilidade de você enviar uma correspondência interna, uma CI, ele pode enviar é, é, um ofício, né? Ali no próprio corpo do SEI a gente pode fazer um ofício, no próprio sistema. Eu me lembro que no início as pessoas para fazerem ofício, né? Os diretores, a gente também fazia isso, fazia o ofício no papel, botava o número, riscava, tinha um quadro com o número de ofício de 0 a 100, né? Ofício 5/2025. Aí riscava lá que usou aquele número de ofício, fazia o ofício, imprimia, digitalizava e colocava no SEI. Então é um trabalho desnecessário para o SEI, porque a gente pode pegar no próprio SEI e criar um ofício SEI número tal, e ali ele pode inclusive ser encaminhado, mesmo que fisicamente, para quem você quiser, né? Imprimiu dali, você tem assinatura válida, você tem meios de verificação do documento, né? Dentro do que você assina, e esse documento que é emitido pelo SEI ele é válido. Então, hoje, nós usamos o SEI para a criação, inclusive, de ofícios para órgãos externos, mesmo que ele tramite de forma física, né? Mesmo que eu vá lá entregar no protocolo, a gente faz o documento pelo SEI e assina. Então, aquele documento que a gente faz artesanal, né? De riscar no quadro o número, fazer o ofício, ele é desnecessário tendo o SEI a nosso dispor. Isso é só um exemplo do que a gente pode usar do SEI, né? Então, o SEI ele permite iniciar, tramitar e arquivar processos administrativos de modo eletrônico, evitando documentos físicos em papel. Existe uma curiosidade interessante, por exemplo, a inspeção escolar ela tem uma tramitação muito peculiar em relação ao SEI, porque o administrado, o nosso sistema da SEDUC, ele não permite que o administrado dê entrada no processo ele mesmo, né? Então, todos os nossos processos da Secretaria de Estado de Educação são incluídos no sistema através do nosso protocolo, ou de alguma forma de protocolo que atenda à comunidade. Então, isso eu estou dizendo porque existem órgãos, por exemplo, a Fazenda Estadual, o próprio administrado interessado, ele cria a senha e ele mesmo dá entrada no seu processo, no SEI, né? Então, é um sistema que o próprio administrado precisa ter esse conhecimento, e isso também, do ponto de vista, né, de acessibilidade digital, é um problema no Rio de Janeiro, porque nem todos os cidadãos, né, vão ter habilidade para abrir uma senha. Primeiro, a gente manda todos os documentos para a Fazenda, identidade, CPF, comprovante de residência, faz um cadastro, manda para lá por e-mail, para a Fazenda. Esse envio vai gerar uma autorização para a gente entrar no SEI, criar nossa senha como usuário externo, né? Porque nós da Secretaria de Educação, uma vez cadastrados lá, nós somos usuários internos. E os usuários externos são os cidadãos comuns que vão utilizar esse serviço. O acesso ao SEI, em geral, ele é permitido para qualquer pessoa, né? Quando você tem lá, a gente vai falar sobre isso, a qualificação do processo, se ele é público, se ele é restrito. Se for público, qualquer pessoa que se cadastre no SEI e acesse, ele vai ter como visualizar os documentos que estão lá, né? Porque o processo é público. A publicidade dos atos da administração pública, que sempre existiu, ganhou uma nova configuração, porque muito dificilmente um processo físico, se alguém chegasse lá, um cidadão comum, e falasse, eu quero ver o processo tal, mas para que você quer? Não, eu quero ver, né? E não tem razão para eu ver, eu quero ver.
dificilmente ele teria acesso a esse processo, o funcionário entregar para ele ali o processo físico, né? Embora isso fosse uma regra de publicidade também. Com o processo SEI, ele sendo público, qualquer pessoa pode acessar. A diferença é que esse acesso ele fica com o nome da pessoa lá registrado, né? Quem acessa o SEI vai ter a data, a hora, tudo certinho que você acessou aquele processo. Se você fizer algum tipo de movimentação, também é possível verificar esse acesso lá. Desculpa. Então, o SEI, quando ele vem, né, para a Secretaria de Estado de Educação, ele vem com essas particularidades. E aí, voltando lá que eu estava falando da inspeção escolar, que tem uma característica muito própria. O administrado, ele envia um e-mail para a inspeção escolar. Vamos supor, eu estudei no colégio privado, na Penha, um colégio que fechou. Se esse colégio fechou, o acervo desse colégio ele está com a Secretaria de Estado de Educação. E eu estudei meu ensino médio nessa escola, né? Eu preciso do meu documento de conclusão do ensino médio. Eu vou enviar um e-mail, eu vou lá na unidade 2, eu vou falar da inspeção escolar, tem um canal próprio agora da inspeção escolar para as pessoas acessarem, tem toda a explicação lá de como que funciona. Eu vou mandar esse e-mail é recebido na regional pela inspeção escolar, na regional do âmbito, né, regional ali da pessoa, e ele é migrado, né, criado a partir desse e-mail, é criado um SEI para poder fazer aquela solicitação andar. Uma coisa interessante é que na inspeção escolar, o processo, em geral, ele não tramita em nenhum outro setor, né? Eu, como diretor regional administrativo, eu tenho acesso aos processos das 4 coordenações. Mas, por exemplo, diretoria pedagógica não acessa, se ela colocar como restrito, até porque são dados pessoais. A pessoa coloca identidade, CPF, coloca documentos que são pessoais. Então, tornar esse processo, pelo menos não sigiloso, mas restrito, né, para que aquilo não fique sendo acessado por qualquer pessoa e pode trazer algum tipo de prejuízo para a parte solicitante. Mas, em geral, acontece dessa forma, né? A pessoa manda o e-mail, a inspeção escolar abre o processo no SEI, ali mesmo ela atende ao administrado e ali mesmo ela já coloca o certificado, o documento que a pessoa tem interesse. Esse processo é encerrado ali mesmo, né? Mas qual é a vantagem disso? O atendimento a esse administrado vai ficar registrado para sempre ali, né? E aí é um desafio muito grande para a inspeção escolar organizar o seu arquivo eletrônico para que possa acessar, né, com facilidade. Vamos supor que esse administrado peça de novo, né, o documento ou diga que não foi atendido, você vai ter ali registrado, né, em documentos públicos como é que foi aquele atendimento, se foi atendido ou não, se foi entregue ou não, né? Então, essa forma de atender, no caso da inspeção escolar, que é um dos braços da diretoria administrativa regional, é uma forma que mudou bastante com o advento do SEI, né? E aí tem o diálogo com o administrado, no nosso caso da SEDUC, é feito por e-mail ainda, então, de certa continua sendo uma questão artesanal, né? Porque você não consegue. Só um minutinho. Eu esqueci que está conectado aqui, não vou. Então você não consegue dialogar com a Secretaria Estadual de Educação tendo o SEI diretamente pelo SEI. Você precisa enviar e-mail e esse e-mail é que é incorporado lá no sistema SEI. Lembrando que na Fazenda você mesmo faz petições, você mesmo inclui documentos, você mesmo
busca ali as informações. As notificações de andamento do processo são feitas por e-mail, no caso da Fazenda Estadual. Estou usando a Fazenda Estadual como exemplo de um diálogo do SEI que é direto, administrado e órgão público. Na Secretaria de Educação, esse diálogo, né, essa juntada de documentos não é direta. Ela precisa ainda passar por um protocolo dentro da SEDUC. No caso da inspeção escolar, esse protocolo é por e-mail. Outros setores, né, como gestão de pessoas, aposentadoria e outras coisas, você precisa ir, em geral, à regional, no setor, para fazer a solicitação. Essa solicitação vira um SEI e o SEI tramita, né, até que seja atendido o que você solicitou lá. O que ele traz, né? Ele serve para essa facilidade e ele facilita a consulta, o acompanhamento e a assinatura de documentos dentro da estrutura pública estadual. Também traz transparência e rastreabilidade, porque cada processo possui um histórico digital, como eu falei. Então, você vai saber quem abriu o processo, né? Você vai saber quem acessou o processo. E no contexto do Rio de Janeiro, ele permite que esses cidadãos interajam no processo. Não é o caso da Secretaria de Educação. Então, eles podem fazer peticionamento, acompanhar os processos, se estiverem, obviamente, habilitados. Pode passar, por favor. As principais funcionalidades do SEI é a criação e a tramitação eletrônica desses processos administrativos. Então, é importante perceber o quanto mudou, né, a tramitação de processo a partir do advento do SEI. E aí eu quero fazer um parêntese aqui para a realidade das regionais e das escolas, né? Nós não temos, isso é cultural, nós não temos a cultura de cuidar dos acervos e dos documentos públicos que as escolas têm e que as regionais têm. E eu digo isso com muita tranquilidade porque é uma cultura meio que nacional, né? A gente não dá o devido valor a guardar e armazenar determinados documentos, né? Então, é muito comum processos físicos antigos serem requisitados por algum órgão, a gente precisar buscar e ninguém saber onde está o processo. Ninguém encontra aquele processo. Ou ficou guardado numa gaveta de alguém, ou ele ficou numa salinha lá, numa estante. Quando eu cheguei na regional, há uns 7 anos atrás, eu me lembro que lá na regional é um prédio de 11 andares, né? E cada andar tem um banheiro, o banheiro tem tipo um sótão. Todos os sótãos dos banheiros da regional tinham processos físicos. E eu falei assim, gente, mas quando vocês querem achar um processo, vocês têm que procurar em todos os andares, em todos os banheiros, né? Então, assim, a forma como... Isso aí não é para dizer que as pessoas erravam, não é nada disso. É para dizer que é uma cultura de tratamento dos processos. Ah, mas esse processo não vai precisar mais. Às vezes precisa arquivar alguma coisa, alguém pede um documento de um servidor que faleceu para dar entrada, né, na pensão, enfim, e esse processo não vai ser encontrado. É a forma de tratativa dele, porque você tem o sistema UPO. Quem é mais antigo sabe que o UPO era o local de registro do processo, né, do andamento processual, para saber onde ele está. Mas no meu caso, lá da regional, ia estar lá, regional, gabinete ou protocolo. Só que regional, gabinete, protocolo, que é dentro do mesmo prédio, podia ser qualquer uma daqueles sótãos em cima dos banheiros lá. Então, até encontrar isso, né, era um trabalho assim muito complicado. Então, primeira coisa que a gente fez, e isso é um desafio para vocês, diretores, também nas escolas, porque eu fiz uma campanha bastante grande nesse sentido, para que as escolas organizassem seus acervos próprios, né? Quando eu falo de acervo, eu não estou falando só de arquivo morto de aluno, porque o arquivo morto do aluno, com histórico, documentos e tudo mais, também é muito importante. Eu estou falando de uma realidade de documentos que são abertos pelos servidores lá no departamento pessoal
e que precisam ser guardados porque outros diretores, outras gestões que chegarem vão entender exatamente o que está acontecendo ali, né? Vão ter acesso às pastas dos servidores e tudo mais. Mas e eu trabalhei em muitas escolas da rede estadual e eu posso dizer que poucas das escolas por onde eu passei tinham um zelo enorme pelos documentos dos servidores, ou seja, tinha a pasta funcional toda montada, tinha todos os documentos ali direitinho do servidor. Por exemplo, você chega um professor novo na sua escola, de matrícula transferida ou de qualquer outra coisa, ele precisa ter essa pasta funcional, né? E aí, quando você vai abrir qualquer coisa para esse servidor que vai para o SEI, você vai precisar recorrer a esses documentos que ainda são físicos, que estão lá na sua escola arquivados. Porque, como eu falei, a gente está no momento ainda de transição. Muitos processos físicos ainda existem. Então, tem um pedido lá de abono permanência, ou um pedido de licença prêmio antigo, que ainda era processo físico, e agora ele quer transformar em pecúnia. Aí eu vou precisar pegar aquele processo, vou transformar em SEI, né, e vou mandar tramitar pela regional para a sede e tudo mais. Então, é um caminho que, se o seu espaço físico, né, seu arquivo, né, físico não estiver bem organizado, você dificilmente vai ter acesso a essas informações. E aí, quem está me ouvindo, né, os diretores que participam bastante do bate-papo, eu sei que vai falar assim: mais um trabalho para o diretor, tudo é na conta do diretor. São os ônus da gestão pública, né? Quando a gente lida com a administração pública, a gente acaba assumindo de fato, algumas responsabilidades, e a responsabilidade documental é muito grande, né? Eu sei porque a gente, na ponta, a gente já viu escolas que simplesmente disseram: o diretor levou todos os processos para casa dele, né? Não tem processo aqui na escola. Quando ele saiu da direção, ele botou numa caixa todos os processos e foi embora com os processos. Isso não é incomum, isso é muito comum acontecer, porque o diretor se achava dono, né, daqueles processos todos que ele fez e simplesmente levou. E aí você fica com um desafio enorme de dar continuidade a algumas questões da escola, porque esbarrou lá numa questão pontual desse diretor que levou os processos. Com o SEI isso não vai acontecer mais, né? O SEI agora é acesso para todos, então tudo que for aberto pelo SEI vai continuar no SEI, né? Ninguém vai poder fechar o acesso do SEI para outras pessoas, então o diretor não tem essa possibilidade, ninguém tem, na verdade, e o processo tem uma garantia maior de ser encontrado. Lá na minha regional, por exemplo, a gente criou um espaço, a regional não tem espaço físico, até tinha um andar, era o segundo andar do prédio, que ficava o nosso arquivo, né, com todos os documentos servidores e tudo mais. Só que eu recebi a visita do Corpo de Bombeiros uma vez, e o meu prédio é um prédio antigo, de 1940, e não tem saída de incêndio, não tem local para. Isso é uma realidade de muitos prédios. O próprio prédio da Amaral Peixoto, em Niterói, da Justiça do Trabalho, não tem saída de incêndio. Então, inclusive, foi uma polêmica tremenda lá, como é que resolve, né? O prédio foi construído antes da legislação, a legislação surge depois, você não pode atender, né? Então, a gente tem alguns mecanismos de defesa, né, em caso de incêndio, de algum sinistro, mas a gente não tem saídas como os prédios novos são exigidos que tenham. Porta corta-fogo ou saída externa de escada externa, enfim. E aí, quando eu recebi a visita do Corpo de Bombeiros, o bombeiro falou: olha, esse andar aqui é o primeiro, era o segundo andar, mas era o primeiro subindo a escada, né? Se ele pegar fogo, ninguém sai mais do prédio, porque é um andar cheio de papel e o nosso servidor da época, que até se aposentou compulsoriamente, né? Ele fumava muito, ele ainda era daquela época que servidor fumava, né? Quem é mais antigo sabe que os setores públicos ficavam lá com as pessoas, milhões de cigarros cinzeiros na repartição pública, e ele mantinha, quando eu cheguei lá, ele ainda estava com essa tradição, né, de ficar lá com o cigarrinho dele,
porque ele trabalhava sozinho no setor e ele fumava, né, direto. Eu falei, gente, isso aqui é uma tragédia anunciada, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos tirar esse arquivo daqui, né, e vamos transformar num espaço de atendimento ao público. E esse arquivo, aí eu arrumei um espaço numa escola e a gente transferiu todo o nosso arquivo para uma escola. Só que o arquivo foi crescendo, 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 que a gente foi otimizando dentro das escolas esses arquivos, esses processos, levando para a regional, arquivando na regional, e aí não teve mais espaço físico. Aí o que que a gente fez? Fez um novo espaço num CIEP, que a casa social é no último andar, e lá nós criamos um novo acervo, já tem as prateleiras prontas, só estou esperando agora a logística de transporte do nosso acervo para esse novo local. Mas isso é muito importante, né? Eu sei que é muito trabalhoso, para a regional é trabalhoso, nós temos poucos servidores para isso, mas é uma coisa de extrema importância para quem quer cuidar dos documentos da regional. E por que eu estou falando isso se o assunto é SEI? Porque esses documentos físicos que eu estou falando, que eu estou criando um espaço próprio para organizar, se eu falar número tal do processo, ano tal, eu vou lá no meu arquivo e eu encontro ele, ele vai para o SEI se eu precisar tramitar. Então, sem esse processo físico, né, o SEI ele não resolveu todos os problemas da rede, até porque os processos não foram migrados, né? Os processos não foram automaticamente transformados em processos eletrônicos. Eles continuam existindo, e a grande maioria no formato físico, e que eventualmente vai precisar fazer a migração para o formato eletrônico para ele tramitar. Então, o conjunto, o casamento das ações aí é muito importante, processo físico e processo eletrônico, dentro da realidade de cada escola. A gente sabe que nas escolas tem lá o serviço de departamento pessoal, né? E lá os professores têm os seus documentos, têm os seus pedidos, suas publicações, né? Enfim, tudo que diz respeito à vida do servidor lotado naquela unidade escolar tem que ficar muito bem guardado ali, né? Nesse setor. E aí você fala assim, mas eu não tenho agente de pessoal, eu não tenho quem faça esse serviço para mim, né? Eu faço tudo, eu sei dessa realidade também. O diretor, como eu falei na unidade anterior, é uma figura heróica, né? Para a realidade do Rio de Janeiro, da Secretaria de Educação como um todo. Eu conheço diretores que, de fato, fazem de A a Z dentro da escola, né? Com uma destreza assim, muito admirável. Não é a realidade ideal, mas o meu papel aqui é chamar a atenção para a importância do tratamento desses documentos, que são documentos importantes, né? O mesmo acontece com os documentos de prestação de contas, né? Que não são de servidores, mas dizem respeito ao CPF do diretor. Nós temos muitos processos de prestação de contas que estão em formato físico, e às vezes são processos muito volumosos, que tem prestações de contas que são muito grandes, muitas notas fiscais, muitos documentos, e eles estão ainda guardados fisicamente. Se eventualmente precisar fazer qualquer tipo de verificação financeira nesses processos, vai ser difícil, porque às vezes você não sabe se ele está na escola, se ele está na regional, onde é que esse processo está, né? Então, todos esses desafios existem, né, em relação ao SEI. Mas, voltando aqui à nossa realidade de SEI dentro da SEDUC, como é que ele funciona, né? Protocolo varia em cada órgão, né? Então, eu já falei da SEDUC e da Cefaz, que na SEDUC o administrado não fala diretamente, na Cefaz ele fala diretamente. O fluxo de andamento do SEI vai depender de cada setor, de cada órgão. Então, isso é uma coisa muito importante também, porque nós não temos um documento ou uma orientação clara na administração pública de fluxos, né? Então, às vezes, o diretor fala assim, mas quem que abre esse SEI? Sou eu? É você? Né? Tem regional que é o regional que abre e manda para a escola, tem regional que é a escola que abre e manda para a regional, enfim. Esse fluxo de abertura ainda não está definido. Em alguns casos, na gestão de pessoas, a superintendência orienta, né?
é a escola que abre através do agente de pessoal, encaminha para a coordenação de gestão de pessoas, a coordenação de pessoas encaminha para a superintendência de gestão de pessoas, e aí o processo tramita no caso da gestão de pessoas. Mas outros tipos de assuntos, existe ainda uma dúvida, né? Como é que começa, né? Até porque a gente tem fluxos também invertidos. A gente recebe muitos processos que foram abertos na sede, né? E aí esse processo aberto na sede vem para a regional, da regional vai para a escola, quando o fluxo poderia ter sido escola, regional e sede. Mas dependendo do tema, e aí isso não tem problema nenhum nesse fluxo, né? A própria sede atende a pessoa, ou a própria sede recebe algum tipo de demanda, e ela mesma de lá já abre o processo e encaminha para ele ter tramitação. E o mais importante disso é que a gente pode chegar lá no SEI, no íconezinho que vai consultar o andamento, e ver quem abriu o processo, quando abriu, quem visualizou o processo. Então, é uma coisa. Já aconteceu, por exemplo, da gente ter processos que nós fomos questionados em algum momento e o processo nunca tramitou pela nossa regional. Então, nós não podemos ser questionados por um processo que sequer foi dada ciência à regional, né? Então, isso também facilita muito a nossa resposta, né? Porque, olha, o processo nunca passou por aqui, como é que eu vou saber? Como é que eu poderia ter resolvido essa situação se ele sequer passou pela regional? Então, essa localização dele através da consulta de andamentos, que é um íconezinho que tem lá do lado esquerdo, né, do SEI, isso facilita bastante também. Um outro ponto importante, a funcionalidade importante, é que existe assinatura eletrônica com validade jurídica. Então, se você manda um documento com essa assinatura, porque existem diretores, eu acho isso legal, eu também sou dessa geração, que quer a caneta azul ali. Ainda fala assim, não, tem que assinar com a caneta azul, digitalizar e colocar no SEI. Eu não sei onde é que está escrito isso, porque a própria legislação garante validade jurídica para os documentos assinados eletronicamente, né? No próprio SEI, por exemplo, ou através do Gov, nós já temos formas de assinatura que não são aquelas formas tradicionais antigas. Mas cada setor público cria lá as suas próprias regras. Então, se a pessoa que é chefe do setor exige que assine de caneta azul, a gente vai assinar de caneta azul. Não pode ser nem preta nem vermelha, tem que ser azul. Isso são burocracias até legítimas que se criam, mas que a gente pode pensar em ampliar um pouquinho essa forma de atender as pessoas e dar validade ao que está chegando, que é legítimo, é jurídico, é legal, né, que são os processos eletrônicos. Então, essa assinatura eletrônica do SEI, quando você assina lá e entrega o documento, ela tem validade jurídica. Ela, por si só, já tem validade jurídica. Então, não precisa imprimir, colocar o carimbo e assinar, porque aquilo ali, né, a gente tem assim formas de tentar prevenir, né, garantir a veracidade do documento, mas a assinatura eletrônica ali do SEI ela já é por si só essa garantia. A gente tem também a integração com o Gov.br, né, para os usuários externos. Como eu falei, os processos públicos são acessíveis a todos os cidadãos. Então, se você quer pesquisar qualquer coisa relacionada ao SEI, tendo o cadastro, aí a sua pesquisa não é né, a sua pesquisa é identificada, porque você tem cadastro, quem está olhando lá é você, então vai aparecer esse histórico de movimentações. Porque o controle de acesso e do histórico das movimentações é importante também para a gente saber, caso precise fazer uma apuração, alguma coisa, por onde ele passou, quanto tempo ficou parado em determinado local, né? Tudo isso faz parte desse sistema que permite essas avaliações. O peticionamento eletrônico, no caso de secretarias e de órgãos que têm essa funcionalidade, ele pode ser feito por usuários externos, mas no caso da nossa Secretaria de Estado de Educação, ele é feito via protocolo, né? Então, o setor de protocolo, que é um setor praticamente, né, caminhando
para extinção no sentido de tramitação física, ele ainda é importante para receber o administrado para dar entrada nos processos. Então, eu vou dar um exemplo da minha regional para vocês entenderem essa importância do atendimento ao administrado e das suas petições, né? A nossa regional fica em Niterói, no centro de Niterói, a sede, né? Nós temos um polo em Araruama e um polo em Cabo Frio. Nesses dois polos, Araruama e Cabo Frio, a gente atende as comunidades locais, os municípios vizinhos ali. Então, o cara lá de Búzios, ele não precisa pegar um ônibus, né, gastar uma fortuna para chegar em Niterói e ir ao protocolo para entregar esse documento, porque nós não temos ainda sistema de atendimento por e-mail. Determinados assuntos, tirando da inspeção escolar, eles precisam ser tratados pessoalmente. Então, para facilitar a vida do servidor, do administrado em geral ou dos seus parentes, porque quando o servidor, por exemplo, falece, quem vai procurar a regional para fazer os processos é a família, então ele vai procurar o nosso polo regional e lá vai ter uma pessoa para atender, para abrir o SEI, para entregar o número do SEI para a pessoa e para ela saber que ela pode cadastrar e fazer o acompanhamento no sistema SEI. Tá? Então, isso é importante porque dá também para o administrado uma segurança de saber que ele pode recorrer a locais próximos da casa dele, sem se desgastar em deslocamento e tudo mais, porque o ideal é que esse servidor da casa dele já fizesse essa solicitação, mas não é a nossa realidade ainda. Na questão do sigilo, né, dos processos, a gente vai ter lá o que a gente chama de nível de acesso. No processo, quando você abre, você tem lá no finalzinho 3 níveis de acesso: o público, o restrito e o sigiloso. Quando você clica no público, ele vai automaticamente, você faz tudo sem problema nenhum. E aí isso acontece com todos os movimentos. Eu quero juntar um documento. Ele vai perguntar se aquele documento é público, restrito ou sigiloso. O processo em si, ele tem essa característica quando é aberto, e os documentos em si, particularmente, também tem essa possibilidade de ser público, restrito ou sigiloso. O que garante, por exemplo, se eu for juntar um documento de um inquérito policial com informações sigilosas dentro de um processo que é público, eu vou transformar só aquele documento em restrito ou sigiloso e quem abrir o processo não vai ter acesso àquele documento. Então, isso é uma garantia também de preservação, né, de informações que são sensíveis. Então, quando a gente abre o processo, a gente tem essa possibilidade, quando a gente junta documentos também, se ele é público, restrito ou sigiloso. Restrito e sigiloso, quando você clica nesses dois, vai aparecer o fundamento legal, né? Em geral, quando a gente coloca restrito, aí a gente vai usar lá informações pessoais. Porque quando tem documento da pessoa, o endereço da pessoa, né, dados pessoais, principalmente a partir da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente também precisa cuidar para que informações que são dos servidores, né, informações importantes, não sejam acessadas por qualquer um. E aí eu quero dar um exemplo também de segurança das informações eletrônicas, que é o Tribunal de Justiça novamente. Né? Tem sido muito comum pessoas receberem ligações de estelionatários dizendo que são os advogados, são do escritório, e que você ganhou a ação, fala o seu nome, fala seu endereço, fala tudo seu e diz que você tem que depositar um valor para poder receber a ação. Como é que esse bandido, essa pessoa, esse estelionatário, conseguiu os dados da pessoa do processo? Por quê? Aí, claro, o advogado é a única pessoa habilitada para acessar processos públicos. Os sigilosos não, ele precisa entrar com uma procuração para acessar. Mas, em geral, o advogado acessa tudo. E também o administrado, no caso a parte interessada, ela pode ir lá no cartório do Tribunal de Justiça e pedir uma senha para acessar o processo. É aí que entra o estelionato, porque o advogado ele vai ser identificado. Se ele acessar o processo que não é dele e baixar documentos, aparece lá, baixou documento, papapá, papá. O advogado vai ser implicado
nesse sentido. Agora, a parte, o tribunal não tem controle, que é o nosso caso também do usuário externo. Ele pode acessar um documento público de qualquer SEI, baixar os documentos, usar aquilo de forma criminosa e a gente não vai ser rastreável isso, né? Então, o Tribunal de Justiça já verificou essa fragilidade, que as pessoas podem fazer cadastro e acessar o processo. E aí esse cadastro pode ser repassado para outras pessoas, ou esse pedido pode ser feito de forma também mal intencionada, e aí a pessoa acaba acessando documentos e coisas que são sigilosas, e aí passa os golpes, né, tendo todas as informações ali. Essa classificação, o nível de acesso, ela é bem clara na legislação. Então, quando você clica lá em restrito, você consegue ver o que é restrito, o que pode ser restrito. E no sigiloso, em geral, o sigiloso é quando é sigiloso mesmo, né? A própria justiça determina sigilo de determinados processos. Quando envolve criança e adolescente, sempre sigiloso, né? Porque informações sobre crianças e adolescentes precisam ser também sigilosas por conta da legislação, enfim. Vocês clicando lá, como é autoexplicativo, vocês vão ver onde é que se aplica. Mas, em geral, para nós, da SEDUC, é restrito com informações pessoais, que são as informações dos nossos servidores, as informações sensíveis. Não é isso, não tem nenhuma informação restrita, o processo é público. Então, reforma de escola, pedido de manutenção, pedido de obra, pedido de funcionário, enfim, tudo que você tratar diretamente com a SEDUC nesses outros aspectos pode ser público, porque não tem problema nenhum as pessoas terem acesso a essas informações, que são públicas, a administração pública tem que dar publicidade aos seus atos. E esse processo obedece ao princípio da publicidade que a gente falou lá na unidade 1. Pode passar, por favor. Vamos falar agora dos benefícios gerais, né, dos limites e dos desafios que a gente encontra com o SEI na Secretaria de Educação. Primeiro item é a redução drástica do uso de papel. Isso aí foi notório, né? O que se gastava com papel, resmas de papel, era uma coisa infinita por causa dos processos, principalmente na regional. Eu me lembro quando eu cheguei lá, mais da metade da verba de manutenção do prédio era usada com compra de resmas de papel, né? Porque a gente tinha um volume muito grande era formulário, era documento, era não sei o quê, papapá, né? E tudo isso tinha que ser impresso para ser preenchido, para anexar no processo. Com o SEI, isso já diminuiu bastante, embora, né, a gente mantenha uma tradição que pode ser modificada, mas com o tempo, de ainda imprimir formulários, o servidor preenche o formulário à mão e a gente digitaliza esse formulário para colocar no SEI, né? Ou seja, é um processo de adaptação, um processo de adequação à realidade, mas o SEI nos traz ferramentas que não precisa de forma nenhuma imprimir um documento, pedir para a pessoa preencher, digitalizar e colocar no SEI, né? E a pessoa tem que assinar. Então, se a gente tem um SEI, o SEI já nos traz ferramentas para não usar mais papel, mas ainda tem essa questão. A aceleração de tramitações e decisões. A gente hoje pode ter um processo que começa de manhã e termina de tarde, porque eu posso ligar para o setor e falar assim, olha, eu acabei de abrir um processo aqui, mandei para vocês, se vocês puderem me devolver ainda agora de manhã, eu preciso dar andamento, papapá. Então, isso no processo físico seria impossível, porque tinha uma distância geográfica a ser percorrida, né? O processo precisaria chegar até a pessoa, imagina o Rio de Janeiro, né, com a extensão geográfica que tem, e o processo não teria como, no mesmo dia, ter um desfecho, como existe essa possibilidade utilizando o sistema SEI. A outra questão, e que está ligada à anterior, que é a economia de espaço e tempo, né? A gente agora, isso aconteceu no Tribunal de Justiça também, eu uso esse exemplo, que é uma realidade que eu conheço, e que ilustra bem o que a gente está vivendo agora. Economia de espaço tem tudo a ver com a questão do uso dos nossos espaços físicos dentro da escola também. Por quê? Você antes precisava ter um local para guardar
esse acervo, guardar arquivo, guardar processo, e aí ficava uma sala inteira só para isso dentro das escolas, dentro da regional também. Está lá o meu acervo físico, que não me deixa mentir. Mas agora, com o SEI, daqui a uns anos a gente não vai precisar mais. E no Tribunal de Justiça, eu me lembro que eles ficaram, porque lá tinha muitas estantes, estantes de madeira boa e tal, e eles começaram a doar essas estantes para todo mundo, porque assim, não tinha mais por que um setor, né, de cartório do Tribunal de Justiça ter aquele mundo de estantes na sala, porque você não tinha o que botar ali, não existia mais processo físico. Então, a partir do momento que migrou, né, para o sistema eletrônico, os processos físicos não ocupavam mais espaço físico. E a questão do tempo também, que eu já falei. Outra questão importante é a transparência e o acesso remoto, né? Essa transparência permite que um cidadão da sua casa acesse um processo público e lá mesmo ele já obtém as informações que ele quer, ele não precisa pegar um ônibus para ir até o local, pedir no protocolo, no setor do arquivo, o processo para olhar, papapá. Então, isso facilita muito. Outra coisa que traz de benefício é a unificação dos fluxos administrativos. Então, a gente sabe que cada local, né, tinha uma forma, não tinha carro para levar os processos, não tinha como o malote tramitar. Se bem que a SEDUC tinha um convênio com o Correio, né? Os malotes eram enviados, levados e trazidos através de um convênio com os Correios. Esse convênio acabou, porque também não é mais necessário. O nosso malote agora, pelo menos na minha regional, a maioria do que tramita é cartão de aluno, cartão do Rio Card, que precisa ir, por exemplo, meu polo de Araruama recebe os cartões das escolas que Araruama atende, e aí o malote é levado com cartões de alunos. O polo de Cabo Frio é a mesma coisa, e aí esse malote, que é aquele sacolão que a gente fecha, ele passa a tramitar e ser levado por nós mesmos da regional. Requer conhecimento de informática e acesso a computadores. Aí já coloco isso como desafio, que eu botei ali, benefícios gerais, limites e desafios. Um dos desafios para o SEI é esse. Ele requer conhecimento de informática e acesso aos computadores. Como eu falei, tem muitos diretores que não usam o SEI, não sabem, e aí precisam, né, de alguma forma, se reinventar para poder atender essa demanda burocrática que é a criação do SEI, né, que facilita muito, mas ao mesmo tempo traz esse desafio de você ter que entender de computador, entender de acessar a internet. Outro desafio que existe, ou outro limite, é a questão de que depende de acesso à internet. Então, caiu a internet, ninguém trabalha. Na regional, pelo menos, a gente sempre fala assim, ó, faltou luz, caiu a internet, não tem trabalho para fazer, porque a gente fica sem, nós não temos nada, praticamente nada para fazer sem ser no sistema SEI ou sem ser de forma remota, no computador. Isso tanto é verdade que hoje você tem a facilidade de um trabalho que a gente chama de home office, né? Sem prejuízo nenhum do trabalho da administração pública, porque tudo que o servidor faz é pela via remota. Poucas coisas, o atendimento ao público é presencial, o protocolo é presencial, nós temos ainda setores que não podem, de forma nenhuma, ter atendimento remoto. A pessoa vai lá, o servidor chega lá na regional, ele tem que ser atendido. Mas outros tipos de trabalho, de outros setores, são exclusivamente remotos, e aí, sem a internet, você não trabalha. Então, a gente sabe também da realidade do Rio de Janeiro, como é difícil ter internet de boa qualidade em alguns lugares, e aí isso funciona, né, como um obstáculo para o bom andamento do trabalho em relação ao uso do SEI. Sistema de segurança, ele é violável? É uma pergunta que eu faço aqui, um questionamento que eu deixo, porque aí a gente tem a questão do hacker, né? Não sei se uma pessoa que acessa o SEI, um hacker, consegue pegar lá todos os documentos de alguém
de aposentadoria, enfim. E aí é uma questão de segurança das informações, né? Por isso que eu coloco como uma interrogação. Porque um processo físico, ele pode ser furtado, ele pode ser incendiado, como aconteceu já, né? Ele pode sofrer vários danos. E um processo eletrônico, ele pode ter um vírus, ele pode ter um hacker, ele pode ter uma pane, tem outros problemas que podem surgir também. Então, o SEI não é assim 100%, né? Mas até hoje não há nenhum registro de problemas de violação. Tanto que toda hora o SEI é fechado para manutenção, a gente abre lá, SEI estará em manutenção de tal hora e tal, porque hoje nós já temos milhões de processos tramitando pelo SEI. São milhões de documentos, talvez até bilhões, porque se cada processo tem um número enorme de páginas, chega a bilhão o número de documentos que o SEI armazena. Então, é um sistema extremamente importante, extremamente complexo, que está à nossa disposição. Hoje, o SEI é considerado o principal sistema de processo eletrônico administrativo do setor público brasileiro. Então, isso é um avanço importante, é uma ferramenta que está à nossa disposição. A gente precisa exaltar e destacar que isso trouxe uma mudança significativa no fluxo de processo, na realidade da Secretaria de Educação. Pode passar, por favor. E aí, terminada essa parte do SEI, a gente vai falar da unidade 2, que é bem pequena, né? Que trata das normas de segurança e preservação da infraestrutura escolar. Retornando aqui a alguns pontos da unidade anterior, quando a gente fala de norma de segurança, preservação da infraestrutura, é importante conhecer toda a estrutura da regional. Por quê? O setor de infraestrutura, que é a coordenação de infraestrutura da regional, ele trabalha em conjunto com a inspeção escolar. Então, tem muitas coisas de dimensão prática que precisam de um trabalho conjunto desses dois setores. Conhecer esse fluxo, conhecer esse trabalho da regional é importante para o diretor, até para ele saber a quem recorrer. Então, por exemplo, eu tenho uma sala que era meu arquivo, eu consegui um outro lugar, ganhei uma sala nova, um espaço que pode ser uma sala de aula, e eu quero ampliar o número de matrículas para o ano que vem. Eu quero que a minha escola amplie a oferta para o primeiro ano do ensino médio. O que eu preciso fazer? Aí você vai solicitar a abertura de sala de aula, isso começa na infra, a inspeção escolar que vai validar, né? E aí existe um cálculo de quantos alunos cabem naquela sala de aula, passa também pela CGI, que é uma coordenação do setor pedagógico, e com as etapas de verificação do espaço, né, que é local, vai lá, mede, faz toda essa questão. O sistema conexão abre a sala, né, disponibiliza a sala com aquele número de alunos. Uma coisa que eu quero falar de antemão aqui, sobre que tem a ver com a infraestrutura e com a preservação da infraestrutura e com norma de segurança, é que muitas vezes o que está no conexão não corresponde à realidade física da escola. Então, em termos de segurança, isso é um problema. Porque eu da sede ou da regional estou vendo lá que a sala 5, ou o espaço que eu numerei como 5, funciona a biblioteca, né? E eu quero tomar alguma decisão sobre a escola, alguma coisa. Mas lá, quando eu vou presencialmente, a sala 5 virou o espaço sala maker, não é mais a biblioteca. E isso não foi alterado no Conexão. Então, gente, o Conexão é uma ferramenta extremamente importante quando a gente trata de norma de segurança. Vocês vão ver que eu vou falar do RVE, que está no Conexão, bens patrimoniais está no Conexão. Praticamente tudo que a gente vai falar em termos de legislação e de segurança e de preservação da infraestrutura vai passar pela Conexão. Por exemplo, bens patrimoniais. O que a escola comprou, o que a escola jogou fora, o que a escola descartou. Tudo vai estar no Conexão. A gente agora tem o Conexão com ferramentas importantes para que isso seja lançado ali. E uma outra
coisa, que aí está até ligado ao que a gente estava falando do SEI, é a preservação dessas informações, porque uma vez no conexão, você não perde mais. Antigamente, os bens patrimoniais eram feitos em processos físicos. Era uma lista enorme de parafuso, prego. Parafuso e prego não é patrimoniado, mas eu já peguei escolas que colocou nos bens patrimoniais tudo que tinha na escola, né? E aí precisa saber o que é importante colocar no rol de bens patrimoniados, né? O serviço público, o que é descartável, o que precisa de processo para jogar fora, o que não precisa de processo para jogar fora. Como eu falei na unidade anterior, tomem cuidado com o descarte dos inservíveis, e por outro lado, não guardem inservíveis, não guardem, né? Retirem das suas escolas todos os bens inservíveis armazenados, pegando poeira, criando rato nos setores, porque às vezes, não, essas carteiras aqui nunca me disseram o que eu posso fazer, né? E eu guardei aqui, está lá 20 anos uma sala até um teto de carteira velha. É inservível, abre o processo, conversa com o setor de infraestrutura, né, com a coordenação de infraestrutura e serviço e faz o descarte daqueles bens. Tem ONGs que pegam esse material de graça, né? Tem várias ONGs que fazem esse tipo de recolhimento e eles usam ou para vender ou para reformar, né? Igrejas às vezes aceitam, tem que ter lá o documento, tem toda uma tramitação burocrática que a coordenação de infraestrutura da regional vai orientar vocês, mas é importante que vocês limpem esses lugares, né? Aí eu sei que, já da experiência de falas que eu tenho, que algum diretor vai falar assim, mas e aqueles aparelhos de ar-condicionado que eu tenho uma sala aqui de aparelho guardado até hoje, que ninguém nunca deu um desfecho? Nós tivemos um determinado momento da história, né, da Secretaria de Educação, em que os aparelhos foram alugados. Uma empresa, né, ganhou uma licitação e todas as salas de aulas receberam aparelho de ar-condicionado e essa empresa fazia a manutenção, né, dava assistência. Só que houve um rompimento do contrato, né, foi judicializada a questão com o Estado pela empresa que ganhou a licitação e até hoje não houve um desfecho jurídico para essa questão dos aparelhos de ar-condicionado. Então, como eles não pertencem à Secretaria de Educação e pertencem a uma empresa, né, que é a que ganhou a licitação, a qualquer momento pode ser determinado no processo que a empresa retire os seus aparelhos. Então, ele vai lá na sua escola e vai dizer assim, olha, eu quero meus 20 aparelhos que estavam instalados aqui nessa escola conforme esse contrato. Papapá. Aí o diretor fala assim, já joguei fora. Né? Então, isso aí vai implicar num desdobramento que pode trazer complicações. A deterioração pelo tempo, se acontecer, porque eu já vi uma realidade em que o diretor teve que colocar no espaço que ele tinha, que era um pátio. Né? Chuva, sol, deteriorou. Né? Ele não tinha como guardar aquilo de outra forma. O material foi deteriorado. Ele fotografou, chamou o pessoal da regional, fez um documento, fez uma ata, registrou aquilo tudo para dizer assim, olha, houve a perda aqui desse bem, porque ninguém veio buscar, eu também não tenho como guardar, né? Enfim, isso justifica, mas não garante, né, totalmente se a empresa quiser. Enfim, não vai acontecer não, tá, gente? Mas eu estou dando um exemplo aqui de guarda de bens que podem implicar em alguma coisa futura e esse aparelho de ar-condicionado é um exemplo. Infelizmente, a gente ainda tem muitas escolas com salas ocupadas com esses aparelhos guardados lá. Né? Aqui eu dividi em 5 partes essa unidade, então a gente vai falar da segurança em múltiplas dimensões, para que existem as normas de segurança, dicas para manter a segurança predial, preservação do patrimônio público, aí envolve isso que eu falei dos bens patrimoniados, e vamos falar um pouquinho da deliberação do Conselho Estadual de Educação 388, que é uma deliberação que é o norte quando a gente fala de estrutura física das escolas. Tá? Infelizmente, não dá para a gente trazer toda a regra geral, toda a regra de legislação que existe sobre esses assuntos, porque são muitas coisas, mas eu vou dar um norte aqui, vocês vão ter, quem tiver curiosidade,
vão ter como buscar essas informações. Pode passar, por gentileza. Então, como eu falei, a gente vai tratar do tema segurança em múltiplas dimensões. Quando a gente fala segurança, a gente pensa só em segurança física, né? Mas a segurança, ela tem várias dimensões. Uma delas, quando a gente fala de segurança, é a segurança alimentar, né? Que garante nutrição e saúde dos alunos. Quem é que vai fiscalizar e cuidar da questão da segurança alimentar? O Conselho Estadual de Alimentação Escolar. Nós temos na sede da SEDUC uma coordenação de alimentação escolar. Essa coordenação é composta por especialistas na área de alimentação, que tem nutricionista, tem pessoas extremamente competentes, são as pessoas que criam os cardápios, né, com informações nutricionais claras, que não tragam prejuízo à saúde dos alunos. Então, o cardápio ele é pensado, né, para uma questão de segurança alimentar. Então, o cardápio que a gente tem disponível, que as escolas recebem, toda a rede recebe, ele tem esse papel. A gente sabe que a rede faz no cardápio abre, né, a possibilidade de substituição por similares, aí tem lá proteína por proteína, raiz por raiz, eu não, né? E aí um nutricionista sabe explicar isso melhor. Mas quem tem dúvidas sobre isso, tem lá no site da SEDUC, eu coloquei o link aí, a gente tem o Manual de Boas Práticas, que fala de toda essa questão da cozinha, como é que a cozinha tem que ser, o que tem que ter. O Manual de Orientações Técnicas para a cozinha também. E quando o CAI chega na escola, é a partir desses manuais que ele faz a verificação local. E tem o Manual de Fichas Técnicas de Preparação de Alimentos. Então, esses 3 manuais estão disponíveis lá no site da SEDUC, né? Você entrando lá, você vai ver que é um documento importante que norteia essa questão da segurança alimentar nessa dimensão. Uma outra dimensão de segurança é a segurança psicológica, né? E aí ela visa promover o equilíbrio emocional e a convivência saudável dos membros da comunidade escolar. É um desafio muito grande, porque, assim, talvez um dos maiores desafios da realidade da Secretaria de Educação hoje seja a saúde emocional dos professores, dos diretores e dos alunos também. Dos professores e diretores, por causa da realidade que se estabelece, né? A gente tem aí uma convivência muito complexa com as famílias, com os próprios alunos, né? O diretor joga nas 11, o diretor ele tem que ser, ao mesmo tempo, psicólogo, administrador, contador, pedagogo, juiz, ele é tudo. Ele acaba acumulando, né, na sua função muitos fazeres que não são obrigação dele, mas ele sabe que para a escola acontecer aquilo precisa ser feito. Então ele vira o faz-tudo da escola. E isso, obviamente, traz um desgaste psicológico, traz um desgaste emocional, né? Os diretores são heróis. A gente não tem outra palavra. Não quero romancear. A realidade deveria ser diferente, mas vocês quero deixar registrado que isso é visto, tá? Isso é visto, isso é notado por qualquer pessoa séria que vocês têm aí uma sobrecarga significativa quando se trata de gestão da escola. E essa segurança psicológica, ela vai afetar todas as outras seguranças, né? Porque a gente lá na regional, eu tenho visto como que eu tenho recebido reclamações de professores que simplesmente não conseguem mais ter convívio com as pessoas. Ele tá com alguma síndrome, ele está com algum problema psicológico, e isso afeta o diretor, porque o diretor tem que gerenciar o professor que está lá xingando os alunos, ou, né, a gente teve só para dar um exemplo, uma professora de português que chegou um dia na escola, 6 horas da manhã, junto com o pessoal da limpeza da empresa, e ela estava com algum tipo de problema, né, psiquiátrico, algum surto, e ela falou que ela que ia limpar a escola, que a escola era suja, que os funcionários não sabiam limpar a escola, e ela pegou a vassoura e fazia o vídeo dela mesma, aqui, ó, tudo sujo, eu que estou limpando, não sei o que, e depois publicou. Então, assim, essa professora, ela está com uma questão psicológica que precisa de uma atenção.
E aí nós temos também um desafio de ter que dar atenção a esse aspecto da educação, que às vezes fica, né, muito por conta da gente mesmo resolver, mas que é extremamente importante. Para comparar com outro órgão que tem uma dificuldade muito grande em lidar com essa questão, a gente pode falar da Polícia Militar, né? A Polícia Militar fez um levantamento recente e mais de 60% dos servidores da polícia, se não me engano, o dado é esse, está com problemas psicológicos, porque o trabalho deles é muito difícil. Você imagina ser policial no Rio de Janeiro, estar na rua, né? Aquela constante apreensão, né, do que pode acontecer, e a família também fica afetada por isso. Então, é um aspecto da segurança que é importante ser cuidado, ser tratado. A gente precisa ampliar mais o debate sobre a segurança psicológica nas escolas, porque isso está afetando o resultado das nossas escolas. Professores doentes, diretores esgotados, né? Comunidade escolar também com os seus problemas que vão para a escola. Então, principalmente escolas de comunidade, área de violência conflagrada, imagina o psicológico desse aluno quando vai para a escola, né? Da mãe desse aluno, ou da escola que precisa fechar porque está tendo tiroteio. Né? A gente, às vezes, até acha que já está tão dentro da nossa rotina do Rio de Janeiro que a gente já nem problematiza mais isso. Ó, a escola fechou porque está tendo tiroteio. Né? Mas é um absurdo você ter um aluno, um adolescente, um cidadão do futuro, né, que está ali passando por uma formação, ele, olha, você não vai ter aula hoje porque está tendo tiroteio, então acabou a aula e você vai para casa. Então, isso mexe com o psicológico do aluno, isso é óbvio, né? Eu não sou psicólogo, mas com certeza essa área aí precisa de uma atenção maior para promover esse equilíbrio emocional e essa convivência mais saudável, né, dentro das escolas. A gente precisa de projetos de valorização da diversidade, da cultura e da paz, né? E aí eu quero destacar que na Secretaria de Educação alguns movimentos têm sido feitos nesse sentido, que já são importantes. Por exemplo, a gente tem falado do projeto de educação antirracista, né? Porque o racismo não parece, mas ele afeta o psicológico de muitos dos nossos alunos. E às vezes uma fala, uma brincadeira de um colega, né, alguma coisa que aconteça na escola, vai trazer problemas, né, para aquele aluno, e às vezes até o professor, né, minimiza a questão do tratamento racial, né, dessa questão do racismo. Então, a educação antirracista ela é importante para que, dentro do letramento racial, você entenda que a questão racial ela envolve religião, ela envolve contexto geográfico, envolve sexualidade, né? Toda essa questão está incluída na educação antirracista, que vai gerar, eventualmente, aí, quando não é cuidado, discursos de ódio. E discurso de ódio que é crime, né? E que a gente, às vezes, na escola deixa passar, não registra, não vai atrás. Então, o discurso de ódio ele vai trazer problemas psicológicos na segurança psicológica. Aí eu quero chamar a atenção, não é a nossa realidade, mas em outros países, a gente sabe que geralmente quem comete crimes, né, aqueles assassinatos dentro das escolas, aquelas coisas, os alunos de alguma forma sofreram algum tipo de bullying, né, algum tipo de brincadeira que ele não gostou e ele se sente legitimado a dar o troco, ir lá e matar ou fazer, né, massacre, enfim. Isso tudo é importante, né, a gente pensar. E a SEDUC também tem trabalhado com a questão da segurança física e que envolve a psicológica, que eu vou falar mais adiante, mas é importante a gente ver que essa dimensão chamada segurança psicológica, ela precisa de atenção aí. E o que você pode fazer na prática dentro da realidade que se tem hoje? Buscar as parcerias com o CREAS, com o CRAS, com o próprio Conselho Tutelar, que esses órgãos são órgãos de acompanhamento e apoio que têm um suporte para, por exemplo, amparar um adolescente com problemas psicológicos ou uma família desestruturada nesse sentido, e eles têm lá ferramentas para ajudar
no cuidado dos nossos alunos nesse sentido. Pode passar, por favor. A dimensão física e é a que mais aparece, né? Porque quando a gente fala de segurança, a gente pensa logo em segurança física. E a segurança física, ela não é, ela faz parte de um conjunto de outras seguranças, mas ela é importante para prevenir acidentes, proteger a integridade corporal dos nossos alunos. Então, a gente não precisa, né, estar atento à parte física da escola para evitar acidentes, né? Nós temos registro, né, de alunos, às vezes se machucam numa janela, ou um vidro que cai, né? Tudo isso faz parte do olhar para a segurança física da escola. E outra questão que envolve a segurança física é a própria segurança física entre os atores da comunidade escolar. Quando você parte para as vias de fato a partir de uma confusão, de alguma coisa, né? A gente já tem aí registros de professor que agride aluno, de aluno que agride professor, de professor que agride professor, né? E a agressão não é só física, a agressão pode ser verbal também, e ela tem desdobramentos que podem resultar numa agressão física, né? Então, tudo isso é importante observar. E como é que a gente está tratando disso na SEDUC? A gente tem uma ferramenta que eu acho que vocês, diretores, podem, devem usar e abusar, que é a ferramenta do RVE, que é o Registro de Violência Escolar. Muitas vezes as pessoas acham que não deve registrar, que não vai colocar, mas isso não aconteceu na escola. Ontem mesmo, nós recebemos uma intimação da delegacia de polícia para um diretor nosso para dar explicações sobre um estupro que aconteceu de uma aluna com 3 alunos, mas que não foi dentro da escola. Só que eles são alunos da escola, e ali você ouve a história, né? Aí o diretor, não, eu ouvi a história, soube, mas não registrei. Então, o diretor precisa fazer ata de tudo, documentem tudo, tudo. Pequem pelo excesso para não pecar pela omissão. Então, hoje eu recebi fulano de tal que me contou que a aluna tal, na casa dela ontem, foi violentada por 3 alunos. Chama os responsáveis, faz a ata, documenta dentro da escola. Isso é um dever da escola. Fez isso, coloca lá no RVE. O RVE é o sistema de conexão que está ligado, está lá no Conexão, o nosso sistema Conexão, e está ligado ao nosso Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar da SEDU, que foi criado recentemente, no dia 15 de maio de 2023. O Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar, ele tem ligação direta com a Polícia Civil, com a Polícia Estadual, com a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar. Então, a partir daquele registro, você abre frente para outros órgãos trabalharem em conjunto, porque quando você tem um tipo de violência dessa, que envolve a segurança física ou a segurança da família ou do aluno ter que sair da escola e de casa e ir para a escola, a polícia vai perguntar para a escola, né? Como é que esse aluno, cadê os dados desse aluno, papapá. Quando você usa esse mecanismo do RVE, você já está se antecipando, e aí é uma criação de cultura de antecipação também dos problemas, de prevenção, você já notificou. Aí, quando ligarem, você fala, está tudo no RVE. Né? E aí a própria SEDUC, ou porque a mídia vai noticiar alguma coisa, né? Às vezes acontece da Ascom ligar e você ter que dar uma explicação sobre alguma situação, você já está tudo no RVE e tal. Isso mostra uma organização da Secretaria de Educação nessa preocupação com a segurança escolar. Né? Ela possui, como eu falei, múltiplas dimensões, mas essa do RVE é um avanço importante, né? Porque ele fala de violência, bullying, racismo, furto, qualquer tipo de agressão, tudo isso vai colocar lá no RVE. E aí eu sei que é interessante dizer isso, né? Porque até mesmo na minha regional, com diretores novos, às vezes eu falo assim, diretor, tem que colocar isso no RVE. Aí o diretor fala, mas o que é RVE? Né? Então, existe ainda, embora tenha sido dada amplo conhecimento dessa ferramenta, mas ainda existem diretores que não sabem o que é o RVE e que não utilizam o RVE. Então, nós precisamos ter esse movimento também de buscar essas informações para utilizar.
Segurança patrimonial, que é para preservar o espaço público e os bens escolares, né? Também vai entrar no RVE. Então, por exemplo, furtaram a parede de ar-condicionado, furtaram os cabos elétricos, o aluno deu um surto e quebrou todas as janelas da escola. Isso vai para o RVE, né? Porque isso é importante, porque isso é um aspecto que, porque quando a gente fala de segurança, na outra ponta da segurança está a violência, né? Que a segurança é para quê? É para que nenhum tipo de violência, nenhum tipo de violação aconteça. E a segurança e violação e violência estão interligadas. Então, quando a gente fala do tema segurança, tem que pensar no que acontece quando a segurança não é trabalhada, quando ela não é pensada, não é aplicada. Ela resulta nessas questões. Então, a segurança escolar deve, portanto, ser tratada como política pública transversal dentro da escola, envolvendo a equipe gestora, corpo docente, os alunos, as famílias e os órgãos de proteção social, né? Como eu já falei na unidade anterior e tenho repetido, nada disso é simples, né? E nada disso sozinho vai resolver os problemas da educação, mas é um apontamento de questões aqui que eu faço para vocês e eu volto a dizer que eu sei dos inúmeros afazeres, das inúmeras atribuições que o diretor tem, e que isso seria mais uma delas, né? Infelizmente, mas é importante que vocês saibam para a gente não ter problemas. Pode passar, por favor. E para que existem as normas de segurança? Para garantir condições físicas seguras e adequadas para o ensino-aprendizagem, para prevenir acidentes e situações de risco, para conservar o patrimônio público e prolongar a vida útil das instalações, para promover a consciência cidadã sobre a preservação dos espaços, para atender às exigências legais e normativas de segurança, higiene, acessibilidade e sustentabilidade. E aí, isso tudo aqui, que faz parte de reflexões meio abstratas, como é que isso acontece na prática? Aí a gente precisa buscar as ferramentas legais da SEDUC. Né? Como eu falei lá no começo, princípio da legalidade. Eu só posso fazer ou deixar de fazer aquilo que a lei ou alguma regulamentação estabeleça. Nós temos alguns exemplos de onde encontrar documentos que vão me nortear. Por exemplo, na questão da alimentação, da segurança na cozinha, né, dos alimentos que são proibidos. Tudo que eu quero saber sobre essa questão, tem lá os 3 manuais nesse link aí que eu coloquei para vocês. O aplicativo, tem um aplicativo também criado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a SEDUC, que é o Segue Paz, né? Que é o aplicativo de prevenção à violência. Então, ali você tem alerta, você tem convocação da polícia, pode fazer denúncias. Então, é um aplicativo, uma ferramenta disponível também que a SEDUC coloca para poder o corpo docente, né? E os diretores e todo mundo da educação recorrer, até os pais, se for o caso. E a gente tem também o canal da inspeção escolar, que é um canal que quem olha assim fala assim, é só para pegar documentos, quem se formou, é só para ver quais são as escolas que estão extintas e onde eu pego os documentos. Não. O canal da inspeção escolar traz ferramentas legais também para dizer como montar uma escola, o que não pode deixar de ter no espaço escolar, né? Então, como fiscalizar isso, como olhar. Então, você que é gestor, com uma formação ampla, além da experiência prática, você vai saber assim, olha, a legislação exige que eu tenha esses espaços aqui minimamente. Pode passar, por gentileza, que é o que vai vir aí na sequência. Depois desse slide a gente vai falar. Mas primeiro eu vou trazer as dicas para manter a segurança predial, né? E aí são dicas mesmo para você, se quiser, como é que eu faço, né, para olhar meu prédio? Primeira coisa que eu falei já na unidade anterior é a escuta, né? Você, muitas vezes, não consegue estar em todos os espaços da escola, não consegue andar a escola inteira para verificar, porque você está mergulhado nos seus milhões de obrigações, nas suas milhões de obrigações lá da escola.
Então, você faz reuniões ou cria grupos de olhares, né, por setor, fala assim, pessoal, o que está de problema na escola, em termos de prédio, de segurança? Ah, tem um fio pendurado lá na sala 5 e o aluno pode levar choque. Tem um ferro exposto da obra lá na quadra, o aluno pode cair e se machucar naquele ferro. Você, diretor, não é o olho do mundo, você não consegue ver tudo isso, mas se você não fizer reuniões para ouvir todo mundo da comunidade escolar para te dar esse olhar, você vai acabar deixando uma coisa ou outra por fazer. Então, verificação periódica das instalações elétricas, das hidráulicas e sanitárias, não é só você, tem que ter pessoas também que colaborem com você. Ah, mas eu não tenho pessoal. Não tenho... Sempre vai ter um professor, um aluno, um representante de turma que vai te ajudar com esse olhar. É importante. Do ponto de vista de cumprimento de obrigações e documentos para a escola, a gente tem que não pode faltar o laudo de potabilidade da água da escola, isso tem que estar sempre à mão, qualquer tipo de órgão externo que visite a escola pode pedir. A questão da validade dos extintores, né, isso é muito importante. Todo período, né, de troca, acho que é anual, você tem que fazer a validação dos extintores, e aí tem que estar lá a etiqueta com a data de validade, e a dedetização, né? A limpeza de cisterna e caixa d'água, que tem a ver com a potabilidade da água. A dedetização também é muito importante, né? O laudo e ter esse documento à mostra de quando foi feita a dedetização na escola, porque pode acontecer de ter uma denúncia de barata, de alguma coisa, e você está respaldado ali por um documento. Olha, eu fiz a dedetização. Se essa barata chegou aqui, foi por acaso, mas a minha parte, né, como gestor, está cumprida porque foi feita a dedetização. E vai que o aluno faz aquelas fotos maldosas, né, de botar a barata dentro do prato da merenda, tirar foto, olha aqui, tinha uma barata na comida e tal. Que isso a gente sabe que está sujeito, mas quando o diretor, na resposta, vai apresentar toda a parte burocrática cumprida, isso aí vai ficar como um acaso, como um fato isolado e tudo mais. Mas se não tem essas prevenções, aí obviamente vai ser complicado. Também fazer a inspeção dos telhados, dos pisos e das paredes, aí alguém que faça a manutenção da escola, de vez em quando dá uma olhada nos telhados, verificar se tem azulejo caído, né, se as paredes estão em boas condições, estão sujas, enfim. E aí precisa dessas reuniões de escuta, como eu coloquei aí. A avaliação das escadas, dos corrimãos, das rampas, né? Uma vez eu fui numa escola que tinha uma escada antiga de um tipo de mármore, só que com fluxo de alunos subindo e descendo, todos os degraus tinham um buraco. O mármore foi sendo desgastado, né? E assim, aquele buraco ali, eu mesmo quase caí, porque você pisa em falso no degrau, principalmente quando está descendo, e você quase, né, se machuca. Na própria regional, eu já tive uma servidora que quebrou o pé, porque a nossa escada é em espiral, descendo o prédio, o degrau é mais largo na ponta e vai afinando no final. E ela foi descer pela parte mais fina, no escuro, né? Estava escurecendo, e aí ela tropeçou naquele degrau mais fino e torceu o pé, quebrou o pé, enfim. Então, assim, obviamente que isso aí eu não posso trocar o degrau da escada, mas eu posso fazer o quê? Colocar sinalização, fazer reunião com os meus servidores para dizer, pessoal, fiquem atentos ao descer a escada, ou evitem a escada, porque ela tem esse perigo. Todo mundo chega lá na regional já avisa, ó, anda por aqui porque ali é mais fino, você pode se machucar. Então, é uma forma de prevenção que a gente pode manter. Fiscalização de equipamentos de combate a incêndio e saída de emergência. Esse aqui requer muitas vezes a ajuda especializada, né? Tem todo um trâmite processual para que a escola tenha toda a questão de combate a incêndio regularizado. Mas isso é um trabalho mais amplo, a SEDUC já iniciou, mas tem muitas coisas para resolver nesse sentido de combate a incêndio e saída de emergência, porque as escolas são muito diferentes, os prédios são muito diferentes. Assim, o que pode fazer é você pedir auxílio ao Corpo de Bombeiro para fazer aquele treinamento de escoamento de prédio. Se você solicitar, o bombeiro faz, né? O bombeiro da região atende e faz
treinamento ou dar palestra. Isso aí, gente, a busca de parceria também pode partir do gestor. Ah, você poderia dar uma palestra sobre prevenção de incêndio ou primeiros socorros. Tudo isso é muito importante para a gestão escolar, né? E aí enriquece também o currículo, favorece a promoção da cidadania com os alunos, porque eles vão aprender, até para usar em casa, na comunidade, aquilo que ele vai aprender na escola. E essa coisa do escape, eu já vi alguns momentos, acompanhei alguns, que o bombeiro vai na escola, conversa com os alunos, explica e fala: "Olha, em caso de incêndio, nós vamos todos sair por aqui, fazer esse caminho e ir para lá", né? Então, ter isso definido dentro da escola é importante. Além, obviamente, dos requisitos burocráticos, que são os extintores estarem todos em dia. Pode passar, por favor. Preservação do patrimônio público requer campanha de conscientização, envolvimento do Grêmio Estudantil. Usem o Grêmio Estudantil para isso, né? Os conselhos escolares também, reuniões para que eles deem ideias para preservação. Registro e controle de bens móveis e equipamentos. Não deixem de fazer o inventário dos bens que vocês têm, não deixem de fazer os processos de descarte. Tudo isso faz parte dessa preservação também. Utilização dos recursos do PDDE e de fundos próprios para reparos e reposição. Aproveitem que o PDDE é um recurso muitas vezes voltado para essa ação. E às vezes o diretor fica comprando televisão de 80 polegadas, mas tem outros temas, né, relevantes ali que, ouvindo a comunidade, talvez ele consiga usar melhor o recurso, né? Parceria com os órgãos públicos, como eu falei, e os mutirões de manutenção. Um exemplo que eu posso dar da cidade de Niterói é que a CLIM, que é a Companhia de Limpeza Urbana, muitos diretores pedem, eles vão lá, retiram árvores, fazem poda, passam a máquina. Às vezes o CIEP tem um espaço enorme, cresce o mato, ele não tem dinheiro de manutenção para fazer. Ele conversa com o pessoal da CLIM lá, do setor, né, e eles vão lá e fazem essa limpeza para a escola. Então, essa busca de parcerias é importante, enriquece a sua gestão, né, e ajuda no bom resultado da sua gestão, principalmente na preservação do patrimônio público. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe, não vou me aprofundar nela, mas só para vocês conhecerem o que fala a deliberação 388 do Conselho Estadual de Educação. Ela vai trazer, como eu falei, como é que uma escola precisa ser, o que ela precisa ter, né? E aí que fala como é a estrutura da escola, os laudos que precisam ser dados, as instituições com prédios tombados, né? A deliberação vai trazer todas essas questões. Todas as questões que a deliberação traz têm desdobramento em legislação especial, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade, tudo, a gente vai ter a sala de recurso, que é um espaço que tem nas escolas para atender as pessoas com deficiência. Tem a questão do cuidador, do intérprete. Tudo isso está dentro do conjunto acessibilidade, né? Então, eu não posso só apenas ter uma pessoa com deficiência sem um cuidador, né? Sem um intérprete, sem alguém que viabilize a permanência daquele aluno dentro da escola. Então, nós temos uma superintendência própria para isso, que cuida dessa questão, que tem dado atenção incansável a todos os casos de alunos PCDs da rede, né? E tem dado atendimento. E, além disso, a sala de recursos, que é um espaço físico da escola que precisa dessa atenção também. Pode passar, por favor. Aqui, para fechar, né, a nossa unidade, esse tema, o artigo 4º, ele diz assim: para o funcionamento de instituição de ensino, é indispensável dispor de dependências reservadas, de uso exclusivo à equipe técnico-administrativo-pedagógica, de forma a garantir a reserva e o sigilo das relações, das informações e dos documentos escolares, assim no mínimo distribuídas. Então, a deliberação, que é um documento do Conselho Estadual de Educação que norteia o espaço físico da escola e a questão de distribuição, ela vai dizer o que não pode deixar de ter numa escola. Primeiro, uma secretaria escolar, né? Toda escola precisa atender o público, matrícula, receber o pai.
Então, a secretaria escolar é a porta de entrada, o cartão de visita da sua escola, para atendimento, guarda e tratamento dos documentos escolares, né? Então, muitas escolas que eu vou, o diretor pensa em reorganizar o espaço e falar assim, olha, eu queria que a secretaria fosse lá na frente, que eu consigo trancar o portão, o pai vai só naquela parte ali da frente, não precisa entrar na escola. Porque a gente sabe do problema que pode causar o acesso, né, de público no horário de aula, né? A gente já teve pais que foram na sala de aula para tirar satisfação com o aluno, pediu para entrar, ia na secretaria, e da secretaria foi na sala de aula. Então, de fato, é uma questão de segurança pensar em como que o público externo acessa a secretaria. Aí vai da realidade de cada escola. Tenho como mudar isso? Não tem. Então, é o que a gente tem, né? E às vezes a comunidade é muito tranquila, não vai ter esse problema. Mas a gente tem essa questão para pensar. O arquivo escolar permanente, como eu falei, cuidem do acervo da sua escola, cuidem das pastas dos seus professores, né, para que esses documentos estejam sempre bem guardados, bem organizados. Dos alunos também, né, os alunos que vão buscar documentos e precisam de algum tipo de declaração, enfim, é um arquivo que tem que ser permanente. O espaço da direção escolar, né, é um espaço para atendimento reservado. A direção, ela precisa ser uma sala de atendimento, não é só a sala da coordenação, a sala do orientador, tem que ser o espaço da direção. O diretor, ele tem que ter essa predisposição, né, de atendimento, nem que seja junto com o coordenador, junto com quem seja, mas no seu espaço, e a sala de direção não pode deixar de ter. Sala dos professores, um espaço importantíssimo, né? Precisa ser reservado para o convívio social, para a troca de experiências, para o planejamento pedagógico dos profissionais da instituição. Então, olhem com carinho para a sala dos professores. Tem dúvida do que precisa fazer? Reúne os professores e fala, professores, o que a gente pode fazer para que a sala dos professores fique melhor? Ah, a gente queria uma cafeteira, né? Ou a gente queria, para a gente mesmo fazer o café, porque o café da cozinha demora a chegar aqui, ou o café da cozinha, às vezes a menina está fazendo merenda, não consegue. A gente quer ter um cantinho aqui para fazer nosso lanche. Então, assim, conversem com os professores e eles vão dizer, olha, o que a gente quer para ser feliz aqui nessa sala dos professores é isso, é isso, é isso. E tenta, na medida do possível, investir nesse espaço. Biblioteca também é um espaço que não pode deixar de ter em escola nenhuma, né? A legislação estabelece isso. Hoje nós temos feito a substituição da biblioteca pela sala de leitura, né? Que é equivalente. Tem lá os livros, tem o trabalho que o professor pode fazer com os alunos, né? A sala de leitura acaba sendo esse espaço. Isso aqui, gente, é o que a legislação prevê como espaços mínimos. Sabemos de realidades de escolas que não têm isso, né? Então, né, isso no Rio de Janeiro, que é uma metrópole e tudo mais. Imagina aquelas escolinhas que a gente vê, né, na televisão, às vezes, no interior do norte, do nordeste do país, que é uma sala para tudo, né? Para os alunos, para merendar, para o professor, uma sala só de telhado precário e ali funciona tudo. Então, são realidades que a gente tem que pensar, mas a legislação do Rio de Janeiro, para nós, prevê isso. Outro item, salas de aula compatíveis com o número de alunos matriculados. Aí tem toda aquela questão que eu já falei anteriormente, que é a quantidade de alunos, 1 m² por aluno, reservando 20%, e ali você consegue entender quantos alunos cabem naquele espaço. E o espaço destinado à prática de educação física. Outro desafio grande para algumas escolas. Nós temos escolas que não têm, mas aí você estabelece uma parceria com a associação de moradores, usa a quadra da associação de moradores, você estabelece uma parceria com o município e usa a quadra de uma escola municipal. Tudo isso tem formas, né, de tentar atender na medida do possível. E aí, o que a lei permite? Que sejam integrados os espaços das alíneas 1, 2 e 3, ou seja, secretaria, arquivo e direção, pode ficar tudo num espaço só, dependendo da realidade. E a gente sabe que tem escola que é assim. A secretaria, a direção e o arquivo está tudo naquele espaço, que é um espaço só, está permitido por lei,
né? Pela legislação, pela deliberação. Então, gente, aqui a gente fala muito do dever ser, né? O dever ser é aquilo que está previsto no cânon jurídico, no cânon legal para a gente fazer. O ser, ou seja, a realidade é outra. Então, a gente tem aí a tentativa, né, de adequação do dever ser com o ser, com aquilo que eu tenho na mão, na realidade. E a gente vai sempre tentar fazer o melhor, né? Porque, como eu falei, tem escolas que não têm essa estrutura, e aí, como tem escola que não tem saída de incêndio, escapa, porta corta-fogo, prédios antigos. E a gente vai ter que trabalhar com o que tem. Para isso, eu preciso buscar buscar a orientação dos órgãos competentes, Corpo de Bombeiro, do serviço público de maneira geral, criar essa rede de colaboração mútua para que a escola seja melhor, mais segura, né, e tenha resultados melhores. Pode passar, por favor. Conclusão disso tudo, né, garantir segurança alimentar, psicológica, física e patrimonial é condição indispensável para uma escola verdadeiramente inclusiva, saudável e democrática. Essas dimensões interligadas formam a base da proteção integral prevista na legislação educacional brasileira e devem orientar todas as ações de gestão, ensino e convivência escolar. O próximo, por favor. Aqui a gente tem não todas, mas algumas das legislações que vocês podem consultar e buscar informações. Eu coloquei com bases de consulta, mas são exemplificativas, não são exaustivas, porque tem muito mais do que isso. Mas aí tem pelo menos o principal do que a gente falou aqui. Pode passar, por favor. Como mensagem final, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, dizer que só de preparar esse material também aprendi muito, né? Porque a gente acaba revendo nossas práticas e tentando fazer uma interligação do que eu faço na prática com aquilo que está previsto na teoria e no cânon regulamentar, né? Então é importante fazer esse exercício também. Eu aprendi muito e agradeço por isso. Agradeço ao ERJ, né? Agradeço à professora da unidade e uma mensagem do Paulo Freire que eu acho fundamental para a gente, que a gente está fazendo tudo isso aqui, pensando em tudo isso por causa do aluno, por causa da educação. E quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Isso aqui tem uma profundidade enorme, principalmente nos dias de hoje, né? Então a gente precisa educar para tornar cidadãos livres, educação libertadora. Amanhã, né? Eu hoje sou um cidadão da comunidade. Aí amanhã eu viro professor, mas eu tive um professor tirano, ditador. Meu sonho vai ser fazer igual aquele professor fez. Então, ele como oprimido, na oportunidade que ele tem, ele vira o opressor. E se ele não tiver essa consciência de que o espírito é colaborativo na sociedade, que a construção tem que ser coletiva, que estamos todos juntos, né? Somos todos cidadãos, não existe lado A, lado B, não existe direita e esquerda, existem cidadãos que lutam por um país melhor. Então a gente perde muito quando a gente divide. Dividir para dominar. Divididos, nós somos dominados e nós somos oprimidos. Então, vamos tentar lutar por uma educação libertadora para que isso que Paulo Freire falou seja pensado nas escolas. Muito obrigado, tá, pessoal?